Graça e paz, meus queridos. Eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus que está no Salmo 119, versículo 9. Diz: como pode o jovem manter puro o seu caminho ou a sua conduta? Não é? Aí a Bíblia diz: vivendo de acordo com a palavra, vivendo de acordo com a palavra de Deus. Como pode o homem manter puro o seu caminho? Vivendo de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é que norteia a nossa vida. Quando eu, nesse tempo difícil de crise extrema, a gente percebe na vida de quem conhece a palavra e como as pessoas têm se mantido diante das suas crises, diante das suas dificuldades, às vezes no ministério, no trabalho, na sua vida social. A gente consegue perceber até que ponto ela conhece a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é ela que norteia a nossa vida. Por isso o salmista diz: vivendo de acordo com a palavra de Deus. Então nós vivemos um mundo onde a ética cristã ela precisa estar presente em nossa vida. Vivemos em um século onde estar preparado é fundamental para vivermos de forma digna, para engrandecermos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Este mundo que nós estamos vivendo, um mundo que é muito mais do que pós-moderno, não é? Há tantas nomenclaturas para isso. Nós percebemos que não existe mais verdades absolutas, ou seja, cada um tem a sua verdade. E cuidar do rebanho é um grande desafio, tem sido um grande desafio para mim como pastor. Cuidar de vocês, minhas ovelhas, pastoreá-las de forma online, distantes, né? Não como eu pastoreei nesses 23 anos, de perto, cuidando, visitando, tratando. Sempre foi algo que eu gostei muito de fazer. Mas a verdade é que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo, com aquilo que nós estamos assistindo. Não estou falando só dos noticiários, das tragédias, mas também dos cultos online e de tudo aquilo que a internet está oferecendo às nossas ovelhas. Então, um mundo onde a verdade se tornou relativa, cada um tem a sua verdade. Cada um tem a sua forma de pensar, cada um pensa de uma forma. Então é importante você entender que nós não pregamos aquilo que nós achamos, que nós pensamos, mas nós pregamos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então o mundo precisa de homens, mulheres que façam diferença nesse momento, que influencie e não seja influenciado. Então eu quero falar um pouco de ética aqui, não é? A palavra de Deus em Efésios, capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que fostes chamados. Vivam de maneira digna da vocação que foste chamado. Então andar de modo digno é a ética, e a vocação ela é a doutrina. Então eu quero que nós possamos agora aprender algumas coisas importantes, e isso serve para você, para te conduzir, para te pastorear. Eu estou te pastoreando, te conduzindo, você que principalmente é minha ovelha. Se queremos fazer diferença nesse século, precisamos prezar por uma ética individual. Essa ética é o dever do homem para consigo mesmo. Ou seja, você tem uma ética individual. Paulo chama a atenção do seu filho na fé, Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, ele diz: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Atente bem para a sua vida.
Olha o que Paulo fala a Timóteo. Efésios 15 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Veja que Paulo está tratando de uma ética individual, está falando de autocontrole, de suas reações nas mais diversas situações. Então, meu comportamento, não é? Cuidar de você mesmo, isso é ética individual. Então, eu tenho que tomar cuidado. Como que eu estou vivendo, não é? Como eu estou me comportando diante desse momento tão crítico que nós estamos vivendo. Se cuide, meu irmão, tenha cuidado com o que você posta, tenha cuidado com o que você fala, tenha cuidado com o seu comportamento para com seus colegas de ministério, tenha cuidado com o comportamento que você tem para com as suas ovelhas, tenha cuidado com o comportamento para que você tenha também dentro da sua casa e dentro do seu lar, uma ética individual. Falar de ética, eu estou falando de comportamento. Também, em segundo lugar, se queremos fazer diferença nestes séculos, sermos pessoas centradas, que glorifiquem a Deus, precisamos prezar por uma ética social. Não podemos esquecer que nós somos um ser social e não viver isolado, não se isolar. Muitas pessoas estão em crise porque estão se isolando, estão vivendo dentro de um casulo. Talvez a crise maior é quando as pessoas se isolam. Você precisa entender que Deus te criou para se relacionar. Você é um ser relacional. Mateus capítulo 22, versículo 36 a 39, Evangelho de Mateus, eu quero ler com você, no capítulo 22, 36 a 39, diz assim a palavra de Deus, diz: e assim sobre vocês recairá todo o sangue do justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, quem vocês assinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja aqueles que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus filhinhos debaixo de suas asas, como vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Pois eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam: bendito é que vem em nome do Senhor. Então, essa ética social, essa preocupação de nós termos uns com os outros, em Filipenses capítulo 2, quero ler com você também, é importante a gente ler as Escrituras. Filipenses capítulo 2, versículo 3 a 4, diz assim a palavra de Deus. Capítulo 2, versículo 3 a 4, diz assim: não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso fala também de ética social. Ou seja, é quando eu olho para as pessoas que estão ao meu lado, é quando eu olho para as pessoas que estão ao meu redor, é quando eu olho para o meu colega de ministério, é quando eu olho para a igreja também que está, no meu bairro, para a igreja também do meu colega que está passando por dificuldade. Isso é ética social, é se importar com os outros. Romanos capítulo 12, 10, do 20 ao 21, a Bíblia diz assim: se seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, mostrando o amor ágape, o amor incondicional, cuidar das pessoas. Se queremos fazer diferença, para terminarmos, nós precisamos prezar por uma ética teísta. Uma ética teística é o relacionamento do homem para com Deus. Romanos capítulo 12, de 1 a 2, Paulo fala da totalidade do homem em devoção a Deus: corpo, intelecto, coração, vontade,
não é? Então, a nossa relação com Deus é a chave para outras relações. Paulo dá um conselho ao seu filho na fé, Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, abra a sua Bíblia comigo, 2 Timóteo capítulo 3, eu gosto de abrir a Bíblia, né, de ler com vocês a Bíblia, 3, 16 a 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha que coisa tremenda. Isso é uma ética teísta, ou seja, entender que você tem um compromisso para com Deus. Então, o seu relacionamento para com Deus vai expressar, vai falar, não é, de Deus, vai expressar através da sua vida o seu relacionamento. Então, o relacionamento do homem para com Deus, em Romanos 12, um texto bem conhecido, mas eu quero ler Romanos capítulo 12, nem todo mundo que nos assiste conhece a palavra de Deus, então a gente às vezes corre no erro de acharmos que as pessoas já conhecem a Bíblia, mas nem todo mundo conhece. Romanos capítulo 12, 1 a 2 diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, fala de relacionamento, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, e não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-os pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele está falando de uma ética teísta. Então, o nosso comportamento, ele também vai glorificar o Senhor. Qual o propósito? Mateus capítulo 5, versículo 16, é o último texto que eu vou ler com vocês. Mateus capítulo 5, versículo 16, a Bíblia diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Glória a Deus, amém? Assim brilhe a vossa luz. Então, nesse tempo, meus queridos, é um tempo de nós termos um comportamento que glorifique o nome do nosso Deus. Nós vamos exaltar, vamos glorificar o Senhor se agirmos de forma ética, uma ética individual, uma ética social, mas uma ética teísta, uma ética que glorifique o nome do Senhor em nossa vida, em nossa forma de viver. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a cada um. Se você também quiser fazer parte do nosso canal, dá o seu joinha lá e se inscreva no nosso canal e você receberá as nossas mensagens. Deus abençoe a sua vida grandemente. Pastor Rildo, um beijão no seu coração, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, neste dia eu quero orar pela vida das minhas ovelhas, quero orar pela casa das minhas ovelhas, quero orar por cada pessoa que está assistindo este vídeo, quero pedir a tua graça, a tua misericórdia, que o Senhor mude e transforme a vida de cada um, que cada uma dessas pessoas que ouviram esta palavra possa entender, que possam terem a sua vida transformada e mudada pela tua palavra. Nós oramos e profetizamos a tua bênção em nome de Jesus nesse tempo de crise. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.